Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de biologia e nessa aula vamos falar sobre vírus. Isso aí, galera, fiquem tranquilos porque nós falaremos, quando a gente pensa em vírus, a gente lembra logo das doenças. Mas as doenças em si nós vamos ver lá na semana que vamos tratar de saúde. Mas antes disso a gente precisa saber as características básicas, como atuam esses vírus aí no organismo hospedeiro. Vamos lá então. Seguinte, quais são as características básicas dos vírus? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? O vírus, ele não tem uma célula em si. Ele precisa parasitar uma célula para então conseguir sobreviver, para conseguir então ter um metabolismo, porque ele não tem um metabolismo próprio. Ele precisa estar parasitando uma célula hospedeira para então conseguir sobreviver. E aí, os vírus, na sua estrutura, são formados basicamente por uma cápsula proteica, que nós chamamos de capsídeo, envolvendo o material genético. Então, o vírus é um organismo muito simples. Ele só tem ali a cápsula proteica envolvendo o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA. Então, os vírus, eles podem ser formados por esses dois materiais genéticos aí. E eles sofrem mutações genéticas, levando ao surgimento de subtipos de um mesmo vírus. Isso aí nós vamos ver que é um problema. Aqui a gente tem alguns esquemas de alguns tipos de vírus. O vírus bacteriófago, na verdade, que nós chamamos, são os vírus que infectam bactérias. Aqui tem o vírus da cachumba, esquematicamente, o vírus da gripe também. Seguinte, pessoal, ele sofre mutações genéticas, e aí isso ele compartilha com o ser humano, né? Ele sofre mutações genéticas e aí vai gerar subtipos de um mesmo vírus. Isso aí é um problema. Por exemplo, nós já temos 4 ou 5 subtipos de dengue aí. Isso dificulta o tratamento, porque se você criar uma vacina, a vacina não vai mais servir, é difícil de conseguir um antiviral também, já que esses vírus estão sempre se transformando, sempre sofrendo mutação. Isso é um problema bem sério com relação aos vírus. Alguns vírus também, eles são chamados de vírus envelopados. Por quê? Porque eles apresentam um envelope que envolve o capsídeo. Então, o máximo é isso que ele pode ter. O material genético aqui, pode ser DNA ou RNA, uma cápsula que vai proteger esse material genético e pode ter aqui um envelope que é de lipoproteínas que vai estar envolvendo esse capsídeo. Isso aí é o máximo que o vírus tem como estrutura. E aí, os vírus podem ser de DNA ou RNA. E vai ter uma diferença. Por quê? Os vírus, eles não têm metabolismo próprio, já vimos. Eles vão precisar infectar a célula hospedeira para conseguir, então, sintetizar suas proteínas ali. Então, quando eles encontram a célula hospedeira, eles se aderem ali à membrana da célula hospedeira e injetam seu material genético ali. E aí, se o material genético do vírus for de DNA, como é o caso do vírus da varíola ou vírus do herpes, ele vai transformar, vai acontecer aquilo que a gente já sabe. DNA vai se transformar em RNA e depois vai ter a proteína, que é o processo de transcrição e tradução que a gente já sabe. Certo? Agora, se eu tenho um vírus de RNA, eu posso ter dois casos diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, um vírus de RNA, o vírus da gripe, o vírus da raiva, por exemplo, eu posso ter o seguinte acontecendo. O RNA dele vai dar origem a outras moléculas de RNA que então vão ser traduzidas em proteínas. Isso é um tipo de síntese proteica que eu posso ter. A partir do RNA viral, eu passo a produzir mais RNAs e aí consigo traduzir para proteínas. Agora, se eu tenho um outro tipo de RNA, de vírus de RNA, por exemplo, o vírus do HIV, ele é um vírus terrível, porque ele tem a tal da transcriptase reversa. Ou seja, o RNA do vírus do HIV, ele consegue formar moléculas de DNA totalmente o contrário do que é aquela lei lá que eu falo para vocês da biologia, que é DNA, RNA e proteínas. Não, ele faz RNA, DNA, e aí do DNA, sim, continua aqui a cadeia normal. Então, incrivelmente,
o HIV, ele tem a transcriptase reversa, que como o próprio nome diz, ele faz o reverso. Ele consegue sintetizar DNA a partir de moléculas de RNA. E aí consegue, então, dar andamento aqui e na síntese, até chegar à síntese da proteína viral ali. Então, o vírus do HIV ele é terrível por conta disso. Ele é um vírus envelopado também, aqui nós temos, ó, ele é formado por RNA, ele tem o capsídeo e tem um envelope aqui. E tem a tal da enzima transcriptase reversa, que forma DNA a partir de RNA. Então, é um vírus terrível. Por isso que não temos a cura dele ainda. Vamos lá. Vamos falar sobre algumas doenças causadas por vírus. Na verdade, só citar mesmo, porque no programa de saúde nós vamos ver modo de transmissão, tratamento, enfim, agente etiológico dessas doenças. Então, algumas doenças causadas por vírus são catapora, cachumba, a dengue, gripe, rubéola, febre amarela, herpes, sarampo e HIV. A dengue, galera, como ela tá muito endêmica no Brasil, ela é a mais cobrada no Enem. Ela é a doença que tem mais questões no Enem, mas nada de dificuldade. É sempre falando ali do mosquitinho, do Aedes aegypti, de formas de como prevenir essa doença. É assim que o Enem cobra as doenças, beleza? Nós vamos ver na sessão Como Cai no Enem, como que ele cobrou uma questão ali falando sobre o vírus da rubéola. Bem simples de entender. Bom, e sobre os tratamentos, então, que a gente também vai ver lá com mais detalhes no programa da saúde. Nós temos alguns tratamentos para infecções causadas por vírus. Na verdade, a maioria das doenças causadas por vírus, que nós chamamos de viroses, elas não têm uma cura ainda. Então, a gente tem que tratar os sintomas dela. Por exemplo, a dengue. Então, nós tratamos apenas os sintomas, tratamos a febre, a dor, com medicamentos, mas não conseguimos matar em si o vírus. Nós só conseguimos isso através do próprio organismo mesmo, que dá conta de eliminar aquele organismo ali. Mas para algumas doenças a gente tem os antivirais. Por exemplo, até para o HIV a gente tem os antirretrovirais ali. Mas o mais importante de todos são as vacinas, que na verdade não é um tratamento, e sim uma prevenção. Então, a vacinação é um método muito eficaz para a prevenção de doenças causadas por vírus. Beleza, galera? Era isso que a gente precisava saber sobre vírus para mandar muito bem no Enem. Fiquem ligados agora na sessão Como Cai no Enem. Até lá!